Bem, eu tenho a imensa honra e alegria de coordenar esse fórum com a presença de pessoas que duas delas vieram de fora do Brasil e o Edu que veio de São Paulo. Tim Jackson, para muita gente, já é uma referência incontornável nas discussões sobre os rumos das sociedades contemporâneas, muito mais do que das economias contemporâneas. Brooke Barton é da Fundação Ceres e responde por um tema extremamente importante nos dias de hoje, que é a gestão da água. Vocês vão ver que é uma abordagem muito surpreendente. E Eduardo Janete da Fonseca dispensa a apresentação pela obra fantástica que ele tem produzido ao longo dos últimos anos. Para iniciar, então, os nossos trabalhos, eu tenho a imensa alegria, e só posso dizer a honra, de convidar para se juntar a nós, Marina Silva. A minha pergunta para o Tim Jackson é o seguinte: desde, no mínimo, 2009, Tim Jackson vem conversando com inúmeras lideranças no mundo todo sobre a urgente necessidade de se buscar prosperidade e não necessariamente crescimento econômico. Como nós estamos num fórum de empreendedorismo social, eu gostaria de saber qual a reação dos líderes políticos, mas, sobretudo, dos líderes empresariais, à proposta de crescimento, de prosperidade sem crescimento. Essa pergunta me parece muito importante, porque, em princípio, as empresas existem não simplesmente para prosperar, mas para propiciar lucros a seus acionistas, e isso, até aqui ao menos, supõe que elas cresçam, para que os lucros cresçam. Portanto, de que maneira o meio empresarial reage à ideia de prosperidade sem crescimento? Por favor, Tim. Thank you, Ricardo, and thank you so much for the invitation to this wonderful venue, and it's fantastic to see so many people. It's almost astonishing to me to be here in such a venue with so many people when I think back to that experience that Ricardo mentioned when we launched the report that was to become the book. And very slowly a strange thing happened. This government who wanted the report to go away simply couldn't actually make it go away. It received a groundswell of support from the most extraordinary places, from ordinary people, from environmental NGOs, of course you would expect that, but also from investment managers, from asset management companies, from religious groups, from civil society groups, from literary societies, from little old ladies and men who got out in a rainy English summer to listen to me talking about ideas that I had no idea would be so important and so popular in people's minds. And this has been, I think, a very humbling experience. It's been an experience of understanding that rather than saying something that was deeply unpopular, I was actually saying something that desperately needed to be talked about. And this experience has also been my experience with many CEOs, with many industrial people, with, as I said, financial managers, with people who are incredibly clever and very good at their job and are capable of following the simple argument that we live on a finite planet. Actually, I think has transformed the conversation almost entirely
in the space of that intervening period. Muito obrigado, Tim. E eu aproveito, então, vou perguntar diretamente para Brooke. A água é uma das mais graves ameaças à vida social no século XXI. Nós poderíamos esperar dessa constatação que uma consultoria muito ligada ao meio empresarial fosse propor a solução deste problema, sugerindo que a água passasse a ser paga. Curiosamente, essa não é a atitude da Fundação Ceres e do trabalho que a Brooke faz com a Fundação Ceres. O trabalho é muito mais voltado a uma gestão da água por um conjunto variado de atores sociais, mas o interessante é que essa gestão da água vai para o interior da empresa, ou seja, é um tema absolutamente crucial quando nós queremos pensar sobre o destino do empreendedorismo. Brooke, por favor. Great, thank you. Thank you so much for this opportunity. I am incredibly honored to be here on this panel. And for us, a core aspect of what we are talking about today and the way we communicate this issue to multinational corporations is around the notion of honest accounting. When we think about the impacts that companies have, that private sector has on the environment, and the value and the price they pay to use those resources to create those impacts, which are much, much lower than the actual impacts. So we are asking, and we're using the leverage of these large investors. Today we work with 100 of the largest institutional investors in the United States that collectively manage $10 trillion, to ask the largest companies in high impact sectors to educate their boards of directors, to help build the knowledge around sustainability that at the highest levels in the companies are still very much lacking in many places. And we have so much work to do, but I believe that the work that is happening among this group and the disruption that the social entrepreneurs that are a part of this event are creating on the ground in terms of changing the market conditions for different companies in different sectors is a crucial part of this. So we're working from the top down to use the power of the financial markets of investors to pressure corporations to change. But there are so many opportunities to continue to change things from the bottom up and to compete and to show the example of how we can build businesses, value chains that are more socially and environmentally inclusive. And I am just incredibly excited to be able to talk to all of you today about how we can do that together and move these challenges forward. Thank you. Muito obrigado, Brooke. Os dois abordaram comportamentos humanos, mudanças nos comportamentos humanos. E mudanças nos comportamentos humanos podem ser abordadas sob o ângulo de incentivos econômicos, de pressões sociais, mas também para um tema que é sintetizado numa palavra que todos nós conhecemos, consumismo, e com o qual nós não temos como lidar das pessoas quererem sempre mais, e portanto o sistema econômico vai responder sempre mais a isso, e portanto a gente precisaria alterar de alguma maneira a alma humana para que nós pudéssemos ter desenvolvimento sustentável? Edu, por favor. Bom, obrigado, Ricardo. É uma grande alegria, bom dia a todos, participar desse fórum em companhia de pessoas tão admiráveis que estão nesse painel. A pergunta que o Ricardo coloca realmente leva a uma indagação, né? A humanidade está numa encrenca. Nós estamos num caminho absolutamente temerário de uso de recursos naturais e de tratamento do meio ambiente. Eu vou dar um exemplo simples, né? Tem dois tipos de bem. Se eu falar demais, você me corta, Ricardo, tá? Mas dois tipos de bem. Um bem que é, digamos, um bem comum, vamos dar um exemplo aqui, um copo de leite. Vou dar um exemplo rápido. Eu tomo um copo de leite de manhã, isso me dá enorme satisfação, e o valor que eu atribuo a isso não tem nenhuma relação com o que os outros estão fazendo. É algo que diz respeito à minha relação com esse produto.
Existe um outro tipo de bem que é chamado bem posicional. O valor desse bem está diretamente ligado ao fato de que os demais não o possuem. Por quê? Porque esse bem me traz algum tipo de preeminência e de prestígio em relação aos demais. Suponha que eu sou um jovem e eu coloco na cabeça que a minha grande aspiração na vida é ter um carro importado, uma BMW último tipo. Eu vou lá para o mercado financeiro, trabalho enfurecidamente, consigo obter a renda, adquiro o meu carro. Volto para casa feliz da vida, todo mundo passou a ver em mim uma aura que eu não tinha antes. Na manhã seguinte eu acordo e aconteceu uma coisa estranhíssima. Todos os carros da cidade foram trocados por BMWs iguaizinhas à minha. Será que esse bem continua tendo o valor que ele tinha antes, quando ele era alguma coisa altamente excludente? Esse jogo da competição por bens posicionais, ele tem uma característica terrível. A escassez está sempre sendo renovada. Não tem solução econômica para isso. A corrida armamentista do consumo em que nós estamos agora em escala planetária, porque países asiáticos com bilhões de seres humanos entraram nessa corrida, na qual não estavam antes, essa corrida armamentista do consumo nos leva a uma situação parecida. Ela não redunda em bem-estar humano, porque nessa corrida, necessariamente, para que alguns vençam, outros terão que perder, não dá para todo mundo vencer, e ela encontra um limite objetivo, que se não for antecipado e tratado com antecedência, vai se impor, que é o limite biológico estabelecido pela natureza. No nosso mundo moderno, isso adquiriu uma configuração de corrida armamentista do consumo, de posse. Os demais passam a me respeitar e a me reconhecer, e eu adquiro uma certa preeminência aos olhos dos outros por aquilo que eu tenho. Essa corrida e esse jogo e essa armadilha estão nos levando para a encrenca em que nós estamos. A humanidade é hoje mais ou menos um fumante inveterado que vai ao médico, descobre um diagnóstico de enfisema pulmonar e continua fumando. E sabe que isso vai terminar mal. Ou vai mudar em tempo, ou o quadro se agrava, e aí nós vamos pagar um custo humano muito mais elevado do que precisaria ser o caso para sair do caminho. Muito obrigado, Edu. Milton Cáceres, por favor, Milton, que vai ocupar a nossa sexta cadeira. O Milton, equatoriano, pertencente a comunidades indígenas, sociólogo, diretor da Escola de Educação e Cultura Indígena. Então, eu gostaria de saber, no contexto do que nós falamos, necessidade urgente de gestão inteligente, estratégica da água, a urgência da prosperidade, mas não necessariamente do crescimento, e o que o Eduardo acaba de nos colocar, como o conceito de bien vivir, a categoria e a mobilização social em torno de bien vivir se põe diante disso. Por favor, Milton. El asunto es que en el siglo XVIII era muy importante la lucha, los levantamientos por los derechos humanos. Ya todas y todos sabemos lo oprobioso que era el sistema en ese entonces, el sistema mundo, el sistema hegemónico, y obviamente los seres humanos aplastados por ese nefasto sistema requerían liberarse de él, y entonces les recordaron al mundo que era importante, imprescindible, vital el hecho de que se hablen de los derechos humanos. Esa declaración interversal de los deberes humanos tiene que armonizar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este elemento político, este elemento ético, este elemento, yo diría también religioso, porque está relacionado con lo sagrado, tendría que generar una revolución en cada uno de nosotros y de nosotras, capaz de que efectivamente
nosotros paremos el consumismo, nosotros paremos la ética del derroche, nosotros paremos la ética del festín de los recursos humanos y efectivamente podamos tener una economía austera, suficiente, frugal, no devoradora, para que pueda alcanzar para todos y no haya acumulación en pocos. Esto no es difícil lo que estoy proponiendo, es un asunto de valentía, de resolución ética personal. No necesitamos que las Naciones Unidas nos den haciendo la declaración. No necesitamos que los gobiernos y los estados elaboren esta declaración y lo tramiten como una ley impositiva. Este es un asunto de autodeterminación de los seres humanos. Saber que tenemos que equilibrar nuestra vida en torno de deberes y derechos. Marina Silva foi senadora, foi ministra, teve 20 milhões de votos nas últimas eleições e, portanto, é uma das protagonistas mais importantes no país na mobilização dos atores sociais, os mais variados, com o objetivo de se caminhar em direção ao desenvolvimento sustentável. Quais são, na tua opinião, as principais dificuldades, os principais obstáculos que você tem encontrado no diálogo com os empreendedores a respeito da urgência de se perguntar se ainda dá tempo, de compatibilizar o tamanho do sistema econômico com os limites dos ecossistemas? Qual é a experiência que você tem no diálogo que você tem com tantas forças sociais, particularmente com os empreendedores, a respeito disso? Bom dia a todos. Eu cumprimento os colegas e agradeço ao Ricardo por essa oportunidade. É uma satisfação estar aqui nesse debate tão interessante, com pessoas tão enriquecedoras. A pergunta não é de fácil resposta, porque nesse lugar de tentar fazer com que a política também possa educar e mobilizar para a sustentabilidade, uma das coisas que eu tenho me deparado, uma das dificuldades, é com o velho padrão das políticas de curto prazo para alongar o prazo dos políticos, em lugar das políticas de longo prazo em seus curtos prazos políticos. E isso é uma grande dificuldade. Para mim, a política é o espaço de fazer, não como disse um político tradicional brasileiro, de que a arte de fazer com que as coisas que já iam acontecer, aconteceram porque a gente fez acontecer. Isso não é política, isso é enganação. A política é a arte de fazer com que aquelas coisas que dificilmente aconteceriam, aconteceu porque nós nos juntamos para fazer acontecer, como fez acontecer Mandela em uma realidade que não existia, a união de brancos e negros, como fizeram tantas pessoas individualmente ou institucionalmente. É fazer uma escolha, não é optar. Optamos pelo desenvolvimento sustentável? Não. Escolhemos o desenvolvimento sustentável e construiremos porque somos capazes de acreditar criando. Eu quero agradecer ao Milton Cáceres, Eduardo Janete da Fonseca, Brooke Barton, Tim Jackson, por esse banquete com o qual nós fomos servidos essa manhã. Sobretudo, eu quero agradecer às organizações
que estimularam a publicação desse livro, a começar pela Fundação Avina. Uma das ideias centrais desse livro, e que faz eco a esse clamor do Tim, é que uma das condições para a mutação da qual falou a Marina é que nós sejamos capazes de reverter aquilo que marcou as ciências sociais desde o século XVIII. As ciências sociais desde então se desenvolveram, por um lado, separando sociedade e natureza, e por outro lado, separando economia e ética. O que é fascinante no movimento intelectual, político, social, do qual esse painel que eu tive o privilégio de coordenar é uma expressão, é que ele exprime um desejo, e mais do que um desejo, um movimento em direção a essa dupla reunificação. Se nós não formos capazes de pensar a economia a partir da ética e a sociedade a partir da sua inserção na natureza, ou seja, a economia dentro da sociedade, dentro da natureza, como fala um relatório recente, do qual o Tim é um dos coautores, nós não conseguiríamos sequer equacionar esse desafio. E eu acho que nós estamos conseguindo, e a presença de todo mundo aqui é uma demonstração disso. Muito obrigado a todos.